Graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar, amada, preciosa, mulher do plano original de Deus, família abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam, sim, muito bem. Nós estamos aqui no Ministério Ezer, mulheres com propósito de viver a cultura do reino de Deus, e hoje nós temos um tema lindo, florescendo na maturidade, a graça para envelhecer bem. E quem irá trazer esse tema para nós é a irmã Amanda, doutora Amanda Reis, Jimenez Reis, que vai destrinchar esse tema conosco. Glória a Deus por isso. Que você fique atenta, pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua Bíblia, para fazer as anotações de instruções que ela irá passar para nós. Antes de passarmos a palavra para a irmã Amanda, eu convido, então, a nossa irmã Juliana para fazer essa oração inicial e aí dar seguimento à nossa programação de hoje. Irmã Juliana, por gentileza. Amém. No nome de Jesus Cristo. Eterno Pai, nesta hora eu venho prostrar diante do teu santíssimo altar, diante do teu santíssimo nome. Querido Pai Santo, venho agradecer antes de tudo pelas maravilhas que operou no dia de hoje, até esta hora. Venho entregar, Senhor Pai Santo, o nosso propósito nesta hora. Queremos que o Senhor nos ilumine, nos unja com o poder do Espírito Santo. Venha capacitar as mulheres que se encontram reunidas neste grupo de oração, ó Pai. Venha esta hora transformar, Senhor, Pai da glória, com teu poder, as nossas vidas, Senhor, Pai. Nós entregamos tudo quanto temos em tuas benditas mãos, ó Senhor, ó Pai. Tudo que nós queremos fazer nesta hora, todo o nosso propósito, tudo depende de ti, Senhor. Nada de nós, porque tudo depende da tua orientação. É nesta hora, Senhor, que nós queremos que sejamos orientadas, Senhor, Pai. Envia, Senhor, o poder do Espírito Santo para nos iluminar, nos capacitar e nos orientar nesse trabalho divino, Pai Santo da glória. Ajuda, Senhor, Pai Santo, a discernir, Pai Santo, de tudo quando vamos tratar aqui nesta hora, Pai Santo da glória. Que não seja um tempo inútil, Senhor, mas cada uma de nós colhe qualquer coisa, Senhor, para a sua vida, Senhor, o Pai da glória. E retira ao Senhor, meu Deus, a distraição. Que nós estejamos distraídas e que estejamos conectadas na tua palavra, Senhor. Estejamos conectadas na tua mensagem, Senhor, Pai Santo. Eu imploro nas tuas benditas mãos, Senhor, o Pai da glória. Nesta hora, Pai, entrego nesta hora que vai dirigir, Pai Santo, esta sala, este encontro, Senhor, Pai da glória. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos o teu santo nome nesta hora. Venha, Senhor, Pai Santo, dar abertura, Pai Santo, deste nosso encontro. Nesta oração, batemos a tua porta, atenda o nosso clamor, Senhor, Pai Santo. Queremos entregar tudo em tuas benditas mãos. Queremos entregar nossas preocupações em tuas benditas mãos, Senhor. Queremos entregar tudo quanto temos, tudo quanto trouxemos em tuas benditas mãos. Mas pedimos, Senhor, antes de tudo, o perdão das nossas falhas, Senhor. Nós somos pecadoras, Senhor. Somos pecadoras, não olheis pelos nossos muitíssimos pecados nesta hora. Ilumina, Senhor, cada irmã que está neste grupo, cada mulher que está neste grupo nesta hora. Queremos interceder a todas as mulheres do mundo, Senhor, que estejam conectadas com a tua palavra, Senhor, Pai Santo. Queremos que sejamos mulheres transformadas, Senhor. Queremos uma mudança, Senhor, Pai, para o teu reino, Senhor, meu Deus. Não conseguimos nós só, mas sim, somente com a tua orientação divina. Pedimos tudo isto
em nome de Jesus Cristo, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Juliana. Amanda, é com você. Fique à vontade. Deus abençoe a sua vida. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que a irmã Miriam me deu, né? Ela, a irmã Nívia, as outras irmãs que me convidaram para falar sobre esse tema. Pareceu, à primeira vista, né, muito fácil, que eu falei, poxa, é minha área de atuação, né? Mas, na verdade, não é tão simples, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você passar para alguém, né? O seu conhecimento, ou a sua vivência naquele determinado tema, né? E eu fiquei pensando de que forma que eu passaria isso, né, para as irmãs. Então, eu decidi fazer quase como sendo um bate-papo, e trazendo também, à luz das escrituras, esse tema do envelhecimento, né, que é bastante importante, é bastante atual, e nós, às vezes, enquanto cristãos, nós temos a preocupação com muitas coisas, mas, às vezes, a gente vai deixando de lado algumas questões que são importantes para a nossa vida também, inclusive, de pensar sobre o nosso envelhecimento, né? Então, a gente vai refletir um pouco disso hoje, tá? Então, eu usei aqui a foto do convite que a irmã Miriam fez, né, para mim, e é uma foto falando sobre o tema, né, que eu acabei sendo escolhida porque eu sou médica geriatra, né, já aí com meus 15 anos na geriatria, eu tenho 18 anos de formada, quase 15 anos na geriatria, e eu milito aí nessa área do envelhecimento, pensando nesta temática da qualidade de vida, porque a medicina em geral, ela trata de doenças e tratamentos, né, de causa e consequência, e na geriatria, muito parecido com a pediatria, a gente tenta, assim como a pediatria tenta trazer um crescimento saudável para a criança, não apenas a ausência de doenças, na geriatria também a gente tenta pensar em qualidade de vida no envelhecimento, além da questão simples de ausência de doenças, né? Então, esse tema, ele me é familiar. Então, a gente vai começar refletindo aqui num texto bíblico, que está em Salmos, capítulo 92, dos versículos 12 ao 15, que diz: os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que ele, a minha rocha, não comete injustiça. Então, aqui esse texto está falando sobre os bons, e no versículo 14 ele fala, na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Então, nós temos que, no envelhecimento, produzir frutos, frutos espirituais e frutos materiais também. Temos que continuar sendo fortes, sermos cheios de vida, né? Tito 2, do 2 ao 14, fala um pouco também sobre envelhecimento. Fala assim, ó, ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na esperança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Então, aqui está falando sobre a questão de como devem ser os cristãos mais idosos, né? Serem moderados, serem prudentes, firmes na fé, no amor e na esperança, e que as mulheres idosas devem ser exemplos para as mais jovens, né? Agora, vamos refletir nisso. Para que nós sejamos exemplos para as mulheres mais jovens, nós temos que estar ativas, não somente na questão de ser um exemplo enquanto elas veem a nossa vida, mas também de ensinar, de falar, de aconselhar. E para que uma idosa seja capaz de aconselhar, de estar entre os mais jovens, de ser um exemplo, ela precisa ter
força física para estar onde elas estão, andar, né? Ela precisa saber falar, ela precisa ter cognição preservada, a memória, a capacidade de falar, ela precisa ter condições de estar entre essas mais jovens. Porque as mulheres que estão adoentadas, deitadas no leito, elas não têm muito mais condição de estar próximas a muitas mulheres jovens. Talvez assim, as netas, as filhas que estejam próximas, e se ela não tiver lucidez, ela não tem como dar conselhos para ninguém. Então, para que nós consigamos chegar numa velhice bem-sucedida e sermos, como a palavra de Deus diz, fortes, produzirmos frutos, sermos exemplo, nós temos que também trabalhar para que nós cheguemos nessa velhice de uma forma bem-sucedida, tá? Aqui, essa foto, vai ser assim num tom de conversa, tá? Eu não enchi de pesquisa científica, não, porque eu acho que isso não vai trazer entendimento da minha mensagem. Eu vou tentar fazer como um bate-papo mesmo. A velhice, ela é muito temida, tá? O homem, quando ele foi criado lá no Éden, ele não foi feito para envelhecer, nem para adoecer, nem para morrer. O homem foi feito para ser uma criatura de Deus, estar em constante comunhão com Deus, e todos os dias Deus aparecia e visitava o homem nesse jardim, e o homem foi feito também para ser mordomo, para dominar, domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre a natureza. Era para o homem viver eternamente assim. Não era para ter envelhecimento, não era para ter doenças. Então, hoje, quando a gente pensa em envelhecimento, em doenças, em morte, o homem não quer, porque realmente ele não foi criado para isso, não era o objetivo inicial da humanidade. Mas após a queda, após o pecado original, o homem desobedeceu a Deus e ele passou a envelhecer e a morrer, e a adoecer, e a ter que trabalhar. Então, hoje, nós temos que ter um esforço para que nós tenhamos um bom envelhecimento. Nós não tínhamos que ter isso quando o homem foi criado, hoje sim. Então, muita gente tem medo de envelhecer. Muitas pessoas têm medo de envelhecer e, consequentemente, das doenças e, consequentemente, das incapacidades, né? Mas o envelhecimento, ele pode e deve ser encarado de uma forma positiva também. Que da mesma forma que o envelhecimento traz ao corpo algumas modificações, por outro lado, ele traz também a sabedoria, ele traz a paciência, ele traz muitas vezes a experiência que quando jovem não tivemos. É por isso que a Bíblia fala para as mulheres serem exemplo, né? Então, se nós soubermos trabalhar isso dentro de nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nós teremos uma velhice, sim, bem-sucedida na presença de Deus. E aqui eu vou citar, porque nós estamos gravando, eu usei os slides do professor Marcelo Valente, falando aqui sobre o envelhecimento populacional. Então, vou usar 3 slides dele, tá? Esse primeiro slide fala como que era a população do mundo em 1950, tá? Em 1950, amadas, vejam, tinha muita criancinha. Aqui a base da pirâmide é das crianças. O azulzinho é homem, o vermelhinho, o rosinha é mulher. Tinham muitas criancinhas, de 0 a 4 anos, olha como tinha, bastante. E aí ia diminuindo conforme ia aumentando a idade. Olha, 80 a mais era 0,1% dos homens, 0,2% das mulheres, bem pouquinha gente. Olha a expectativa de vida ao nascer. Qual era a expectativa de quem nascia em 1950? Para viver até os 48, tá? Então, era uma expectativa muito baixa. O total de idosos da população era 5%. Agora, em 2023, ele está como presente com o slide dele, nós estamos em 2025, né? Essa aula ele deu em 2023. Em 2023, olha só a base da pirâmide. Como já está diferente. A pirâmide já tem muito menos crianças, já tem mais gente aqui na meia-idade, entre 25, 40, 50 anos, né? E aumentou a quantidade, olha, 80 a mais aqui já está 0,7%. A pirâmide já está chegando aqui, ó, tem gente chegando aqui nos 99, no 100, tá? Então, assim, nós estamos envelhecendo, né? A nossa expectativa de vida ao nascer hoje é 76,5 anos. E estima-se que em 2100, se Jesus não tiver voltado, tá? A pirâmide vai ser assim, vai ter 2,1 a 2% de crianças.
de homens e de meninos e meninas. E olha, onde que vai estar a maior parte da população? Aqui, ó, acima de 65 anos. 40,2% da população do mundo inteiro vai ser de idosos. A expectativa de vida de quem nascer nessa época vai ser 88,6 anos. A expectativa de vida é como se fosse assim, uma média. Então vai ter muita gente vivendo até mais de 100. E aí, isso aqui nos ajuda a refletir na importância desse tema do envelhecimento. E o envelhecimento, ele é heterogêneo. O que é isso? Ele é diferente. Para uns, com 75, 80 anos, você está lá pintando, né? Andando, falando, dirigindo seu carro, fazendo suas compras, comendo em casa, morando sozinho. Para outros, você está deitado na cama. Com 80 anos, você já precisa de ajuda para tomar banho, para ir no banheiro, já precisa de um cuidador na sua casa. Então, ele é muito heterogêneo o envelhecimento, ele é diferente de pessoa a pessoa. E como é que eu vou conseguir estar num processo de envelhecimento positivo, com independência, tá? Então, eu usei aqui um documento de 2005, ele é até meio antigo já, da OPAS, que fala sobre envelhecimento ativo, tá? E aí ele traz uma série de características, de coisas que eu achei que a gente poderia usar para a gente refletir, tá bom? Essa questão do envelhecimento bem-sucedido. Então, primeiro eu quero dar esse conceito de envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Então, nós temos que buscar melhorar a qualidade de vida a partir deste envelhecimento, né? E quais são os determinantes desse envelhecimento? Então, o gênero é determinante, e aí eu já vou colocar aqui para vocês que as pesquisas mostram que as mulheres envelhecem mais do que os homens, entre outros motivos, porque as mulheres se preocupam mais com a saúde, elas buscam mais tratamento médico, prevenção, exames, os homens buscam muito menos, e a outra coisa que faz com que nós mulheres vivamos mais é que nós temos hormônios que nos protegem do ponto de vista cardiovascular até a menopausa, tá? Então, a regra do mundo geralmente é que as mulheres são viúvas e não os homens. Acontece homem viúvo? Claro que acontece, mas geralmente nós temos que nos preparar para a viuvez, mulheres, tá? Ok, a questão cultural é importante também, então se um índio for comparado com sei lá, um monge tibetano, por exemplo, é diferente. Uma pessoa que vive no sol, trabalhando com trabalho braçal, com uma alimentação diferente de alguém que vive meditando, com alimentação controlada, é diferente, tá? Então, a questão cultural, ela interfere. E aqui eu vou dar um exemplo mais prático ainda. Nós cristãos que andamos bonitinhos, cheirosinhos, não bebemos, não fumamos, nós somos muito diferentes do pessoal que vive no bar bebendo todo dia, fumando e fazendo outras questões. Então, essa questão do comportamento, ela muda. A nossa cultura cristã, ela nos protege também, tá? E aí o envelhecimento tem fatores econômicos, sociais, tem questão de acesso aos serviços de saúde, do comportamento, do ambiente onde vive, das características pessoais daquela pessoa. Então, eu vou pincelar algumas coisas, mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, não. Eu vou trazer para a realidade. Então, vamos começar falando das incapacidades. Então, o maior medo das pessoas envelhecer é medo da incapacidade. Então, assim, se você pergunta para alguém, eu tenho medo de adoecer, mas por que você tem medo de adoecer? Porque eu tenho medo de ficar dependente, de depender de alguém para me levar no banheiro, para tomar banho, para me deslocar. Eu não quero depender de ninguém. Então, nós temos medo de não nos locomovermos e nós temos medo também de perder a lucidez. Então, quem já conviveu com pessoas com doença de Alzheimer, com outros tipos de demências, são pessoas que sabem a dificuldade que é cuidar de uma pessoa com esse tipo de situação, com a perda cognitiva, né? Às vezes, fisicamente, elas estão ótimas, mas por causa do comprometimento cognitivo, vai ficando muito difícil de cuidar delas, porque elas têm alterações de comportamento, porque elas têm dificuldade de se cuidar, não vão no banheiro sozinhas, fazem N situações
que dificultam bastante a vida desse cuidador. E nós de fora que vemos isso, nós temos medo, né? Então, nós vamos falar aqui de formas de prevenção dessas situações, tá? Então, um dos jeitos de você começar prevenindo as incapacidades em geral, tanto cognitivas quanto físicas, é tentar prevenir as doenças, né? O envelhecimento, ele cursa com doenças, né? E as principais doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala são as cardiovasculares, que são o câncer, doenças respiratórias e o diabetes, tá? E aí outras doenças que também são muito prevalentes, a hipertensão, a alteração de colesterol, a obesidade, síndrome metabólica, doenças reumatológicas, os AVCs, a doença cerebrovascular, a osteoporose, né? As doenças de coluna, a perda de músculo, a fragilidade, a depressão, o comprometimento cognitivo, as doenças neurodegenerativas. Aí eu dei o exemplo aqui da doença de Alzheimer. Então, essas doenças, para que você evite ficar dependente, você tem que tentar evitar. Tem 2 jeitos de você evitar a incapacidade pelas doenças, tá bom? O jeito mais comum, que as pessoas querem, é tomar um remédio para cada coisa. Então, vamos lá. A minha pressão está alta, eu vou tomar um remédio para pressão. Um remédio não controlou, eu vou tomar outro. Vou tomar mais um. A minha diabetes, eu estou com diabetes, a minha glicemia está muito alta, então eu vou tomar um remédio para diabetes. E o meu colesterol também subiu, vou tomar um remédio para colesterol. Mas eu fiz um exame de esteira e descobri que eu tenho já alguns entupimentos na coronária. Então eu vou tomar um AS. Então, e aí a lista vai se multiplicando. Então, um dos jeitos de tratar é assim? É. A maioria da população trata assim? Sim. Então, irmã, você é médica e está falando para não tomar remédio? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você tem como prevenir as doenças de modo a não ter que ficar tomando 30 classes de medicações por dia, porque isso acontece, tá? Então, assim, eu aumento muito o meu peso, a minha coluna dói, então eu vou tomar remédio para dor, eu tomo um remédio para pressão, eu tomo um remédio para diabetes, eu tomo um remédio para colesterol, um remédio para não fechar minha coronária. Eu estou também com uma artrose, então eu tenho que tomar um outro remédio para o meu joelho, e eu não durmo bem, porque eu estou acima do peso, e eu tenho apneia do sono, então eu vou tomar um remédio de dormir, e eu tenho um problema de pulmão também, aí eu vou tomar uma bombinha para o pulmão. Então você vai tomando cada dia mais remédios, mais remédios, mais remédios, mais remédios. Então esse é um dos jeitos de controlar as doenças, tá? Mas eu vou apresentar para vocês as coisas mais fáceis, mais simples, e eu tenho muita certeza de que, cuidando do templo de Deus, que é esse corpo que o Senhor nos deu, nós conseguimos viver de uma forma a utilizar menos medicações, depender menos da assistência médica e ter uma qualidade de vida melhor. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje é sobre a alimentação, tá? E eu não vou me deter muito tempo em cada tema para a gente não perder tempo, porque eu quero falar algumas outras coisas. Mas, basicamente, amadas, a gente precisa ter uma alimentação adequada. O que significa isso, tá? Ter uma fonte proteica em todas as refeições. Esse é o primeiro calcanhar de Aquiles dos idosos em geral. As pessoas têm o hábito de tomar café com pão e manteiga, café com leite, pão e manteiga, de manhã. Aí no almoço elas comem um arroz, um feijão, não comem carne. Às vezes comem um bifinho pequeno. Às vezes tem gente que odeia legumes, salada. Às vezes come uma folhinha de alface. Aí à tarde de novo, café com leite, pão e manteiga. À noite não jantam. E às vezes comem de novo, café com leite, pão e manteiga. Às vezes nem tomam leite, tem gente que não toma. Então ele toma um chá com bolacha para dormir. É muito pobre essa alimentação. Para nós, enquanto jovens, então você tem 20 anos, não é para você ir lidando com isso, porque o seu organismo tem reserva. Ele vai lidando. Quando você envelhece, o organismo depende muito da sua nutrição. Ele depende de cálcio para o seu coração bater. Ele depende de fibras musculares para a sua musculatura contrair. Você precisa ingerir proteína. Eu vou falar sobre isso depois, mas assim, o natural do envelhecimento é perder músculo, perder osso, ganhar gordura. Se você não souber se alimentar da forma certa, você vai naturalmente perdendo músculo, perdendo osso, e provavelmente você não vai terminar a vida andando. Entenderam? Então, eu vou dar um exemplo melhor de alimentação aqui, tá? De manhã, ao invés de você comer, eu não vou mudar muito, não. Ao invés de você comer café com leite, pão e manteiga, come café com leite, pão e um ovo dentro do pão.
No intervalo entre o café e o almoço, você come uma fruta. O almoço, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um legume refogado, 2, 3 legumes refogados, uma salada crua, um pedaço generoso de uma proteína. Então, pode ser assim, ó, um pedaço de carne que caiba pelo menos ocupe toda a palma da sua mão, ou frango, ou peixe, ou ovo, tá? Almoço e janta, lanche não é janta, pão não é janta. Ah, mas eu odeio jantar à noite. Tá bom, você odeia, então tá, mas você vai comer, então, uma omelete, um frango dentro desse seu pão que você come à noite. Você tem que pôr um prato de salada, um pedaço de bife de carne, aí talvez melhora. Mas assim, o certo no envelhecimento é almoçar e jantar. Vocês vão perceber naturalmente que as pessoas que se alimentam mal, elas vão perdendo peso. E aí você pensa, nossa, tá ficando magrinho, que bom. Não é gordura que ele tá perdendo, é músculo e osso. Tá bom? Essa aqui é uma foto real do meu almoço de hoje, tá? Eu pus para vocês verem que dá para fazer, tá? Eu vou dar os créditos para minha mãe, que me ajuda a cozinhar, meu esposo que cozinha. Eu trabalho muito, às vezes eu não consigo cozinhar tudo, mas a gente vai todo mundo aqui cozinhando. Então tem aqui, ó, arroz, feijão, tem uma vagenzinha, tem uma beterraba, uma abobrinha refogada, uma berinjelinha no meio, um pouquinho de arroz, um brócolis e uma saladinha. Ai, mamãe, todo dia tá perfeito assim? Não, tem dia que não tem tudo isso. Tem dia que tem menos, tem só uma coisinha cozida, outro dia tem menos. Mas, no geral, é mais ou menos assim que a gente faz aqui a alimentação, tá? Aí, você sempre comeu assim? Não. Quando eu era mais novinha, adolescente, eu tinha um sobrepeso bem importante, tá? Eu tinha, porque eu não sabia me alimentar. Eu fui criada comendo um montão de arroz, um montão de feijão sem legumes ou poucos legumes, não tinha essa ideia dessa divisão do pratinho, nunca tive. À noite eu não jantava, comia lanche, comia pão. Então, assim, mudou muito a minha vida entender e aprender sobre nutrição. E isso no envelhecimento é muito importante, tá? Aí aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar um slide? Esse slide é do professor Edilson Cirino, que é um pesquisador lá de Londrina, sobre atividade física no envelhecimento, tá? Mas eu coloquei para vocês entenderem o seguinte, é normal, natural do envelhecimento que a composição do corpo mude. Você perde músculo, perde osso e ganha gordura. E isto é o caminho natural para você ir parar lá no andador ou na cadeira de roda, daquele primeiro desenho que eu coloquei no slide, tá? Mas como que eu vou fugir disso, irmã? Como? Praticando atividade física. Fora a questão alimentar, que eu já coloquei, é exercício. Aí fala, irmã, tá bom, mas é o caminho. Caminhar não é suficiente. Ah, mas então o que você quer que a gente faça? Hidroginástica? Hidroginástica também não é suficiente. A gente hoje já sabe que a atividade física tem que ser multimodal. Aí, por que você quer falar disso? Tem que ter atividade física aeróbica, que é o cardio, que é a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação. Tem que ter alongamento. Nós temos aqui uma idosinha muito mais alongada do que eu sou, tá? Então, ela está fazendo aqui alongamento. E tem que ter atividade física resistida. Tem aqui um representante da musculação, que é a atividade física que eu particularmente aconselho todos os idosos a fazerem, tá? E a outra está fazendo pilates, que também é um exercício muito bom, tá? Então, assim, eu também não fui uma pessoa que fui muito atlética durante a minha vida, tá? Tem mais ou menos aí uns 12 anos que eu faço atividade física contínua, tá? Eu fiz aí durante meus 20 anos um pouco de musculação muito picado, desistia rápido, tá? Depois eu comecei, dos 30 anos para frente, eu comecei a fazer pilates. Eu fiz 8 anos de pilates regularmente, mas depois do meu segundo parto, eu fiquei com muita fraqueza muscular, muita. E aí eu comecei a fazer musculação, e hoje tem 3 anos e meio que eu faço musculação regularmente. Olha, faz muita diferença, muita mesmo, aumenta muito a sua força. E por quê? Porque eu estou construindo o meu pico de massa óssea. Agora, eu estou nos 42, eu já construí, o que eu tinha que construir, eu construí já. Agora, daqui para frente é declínio, tá? Você fala, tá, mas e agora eu já tenho 80, e agora? Dá tempo? Dá! Sempre há tempo, tá? Então, muitos estudos mostram que idosos, mesmo que nunca tenham feito exercício na vida, que fazer atividade física de fortalecimento e exercício aeróbico melhora muito a qualidade de vida deles. Tem um estudo recente que fala sobre diminuição do risco de demência
com relação à força das pernas. Então, fazer musculação, fazer exercício de perna demonstrou ser eficaz para prevenir demências. Tem um outro estudo antigo, que eu era residente, tem quase uns 15 anos, que fala das pessoas que fazem exercício, e aí, nessa época, fizeram o exercício o grupo estudo, ele fazia caminhada. O pessoal que caminha regularmente, eles têm o cérebro menos atrofiado do que quem não caminha. Hoje, a gente já sabe que os dois exercícios são importantes. E para a questão da capacidade física, muscular e óssea, nada vai te dar o que a musculação entrega, tá? Então, assim, nós temos que colocar na nossa cabeça que exercício não é pecado. O que nós precisamos fazer dentro da nossa realidade, o que a gente puder, tá? A gente já tem hoje algumas instituições que oferecem exercício, por exemplo, posto de saúde, às vezes oferecem grupos de exercícios, tem centro de referência a idosos em vários municípios, com atividades gratuitas, tem SESIs, SESCs, enfim, que oferecem atividades. Tem algumas academias já para idosos, então, hoje eu estou fazendo uma academia de reabilitação. Não tem música alta, não tem gente tirando foto no espelho, não tem um monte de gente com roupas indecorosas. A maioria das pessoas que estão lá são idosas. Eu fui para lá porque eu tenho uma artrose de joelho, e aí eu fui para lá por causa disso, porque são aparelhos adaptados para a reabilitação e para o envelhecimento, tá bom? Então, uma das coisas que vocês precisam começar a pensar com seriedade é na regularidade da atividade física, tá? Aí aqui eu pus um videozinho, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vai falar sobre uma idosa de 100 pode causar anos. uma fratura no idoso. E para evitar um problema desse, que é típico da terceira idade, os médicos recomendam que os idosos façam musculação pelo menos 3 vezes por semana. No Rio de Janeiro, o repórter Thiago Pimenta conferiu uma sessão de reforço muscular da dona Áurea, que já passou dos 100 anos de idade. Dona Áurea é uma senhora de sorriso fácil. Aos 101 anos, já quase chegando aos 102, ela realiza exercícios de fortalecimento muscular para manter a saúde. Com ela, não tem desculpas para não praticar exercícios e não falta disposição. O exercício cansa você? Não, mais ou menos. Eu sabe lá. Vai bem. É o filho da Dona Áurea, o Fernando, quem leva a simpática idosa para a academia 3 vezes por semana. Os benefícios que ele notou na saúde da mãe foram muitos. Ela está aqui há 5 anos e está muito bem, graças a Deus. Ela tem uma série de mobilidade, série de até mesmo a questão motora, muito bom. Na rotina de exercícios, ela faz séries de movimentos, como sentar e levantar, treino de panturrilhas e levantamento com caneleiras. As séries são montadas de acordo com a necessidade da Dona Áurea naquele dia. Sempre com trabalho de força. Se ela chega mais cansada, o trabalho de força ele é feito de uma forma um pouco menor e o de equilíbrio um pouco mais extenso. Quando ela chega bem disposta, a gente faz o trabalho completo de força e de equilíbrio normal. Sarcopenia é a perda da massa muscular que vem com a idade e já começa a partir dos 40 anos. Daí aumenta também a probabilidade de quedas e fraturas. A musculação é uma resposta que pode substituir o uso de muitos medicamentos ao trabalhar força, equilíbrio e resistência. Você melhora o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio ao andar, né, que também favorece esse processo. O sentar e levantar, ou seja, facilita a vida, subir um degrau. Então, as atividades de vida diária desse paciente é melhorado e a qualidade de vida, obviamente, também melhora. Praticar exercícios ainda é uma oportunidade para fazer novos amigos, bater papo e combater problemas como a depressão. Isso sempre com um acompanhamento de profissionais qualificados. Se você comparar ela com o passado, ela diminuiu, mas se comparar com a pessoa de 101 anos, ela está bem pra caramba. Então, amadas, eu quis mostrar esse videozinho para vocês verem uma paciente de 100 anos, que está andando, lúcida, falando, e eu tenho certeza absoluta que a questão da dieta e do exercício são um dos determinantes, fora, lógico, deve ter uma genética, né, que são um dos determinantes do sucesso do envelhecimento dessa idosa. Então, eu trouxe aqui algumas coisas de Provérbios 31, tá? Um dos versículos, o versículo 17, Provérbios 31, para quem não lembra, é a da mulher virtuosa, né? O versículo 17 fala assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. A mulher virtuosa, ela é forte, tá? Então, ela se fortalece para que ela consiga realizar todas aquelas atividades que aquele poema da mulher virtuosa fala sobre ela. E também que ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça.
Por que eu falei sobre isso? Porque tem muita gente que fala, ai, mas eu não faço exercício porque, ai, eu tenho preguiça de ir na academia, eu volto toda quebrada, toda doída, fico exausta. Ai, andar, meu Deus, me cansa. Irmãs, não podemos comer o pão da preguiça. Não somente na questão dos cuidados da casa, mas também da atividade física. Nós temos que realmente nos esforçarmos para manter a nossa força, para que nós possamos ser esse exemplo que a Bíblia fala para os mais jovens, tá? Não podemos ter preguiça, não. E quando você começa a fazer exercício, realmente cansa bastante, demanda muito esforço. Mas se você se alimentar bem e persistir na atividade física, você consegue depois acostumar com ela, tá? A outra coisa que eu vou falar hoje é de um tema bem sensível nessa questão do envelhecimento, que é sobre prevenção de quedas. Então, o exercício e a alimentação adequada são, primeiro, aí, pilar para prevenir quedas, mas também o ambiente, tá? Então, tem que tentar fazer com que o ambiente seja adequado da casa, retirar tapetes, tirar mesinhas de centro que você possa enroscar o pé e cair, utilizar calçados adequados. Olha o chinelinho de pano desse senhor aqui, ó. Esse chinelinho escorrega, cai, é lisinho embaixo, tá? E também, que é uma coisa muito importante, eu falo muito para minha mãe isso, não subam em escadas, em cadeiras, não fica guardando coisa em lugares altos, de maleiros, que você não está precisando. Pode até pedir para o seu filho pôr quando vier, mas coisa do dia a dia, não põe alto, põe na altura onde você está. Porque quando você subir, você às vezes desequilibra, às vezes você dá uma tontura e cai. E cair pode resultar em fraturas maiores, que a gente fala, que é fratura de fêmur, fratura de coluna. Então, você fez tudo direitinho, mas foi imprudente, né? E caiu. E agora? Agora você depende de alguém para cuidar de você, às vezes por um tempo, às vezes não volta a andar, tá? Então, temos que tomar esses cuidados de prevenir quedas. E uma coisa importante também é trabalhar a nossa reserva cognitiva, tá? Aí, que conceito é esse? A reserva cognitiva é essa capacidade que o cérebro tem de sobreviver a algumas intempéries porque ele tem reserva, tá? Como assim? Veja bem, o cérebro, a gente tem em neurociências uma frase que é assim, o cérebro, ele é apto para quase tudo, mas ele é bom para quase nada. Ou seja, se você não trabalhar o seu cérebro, se você não estudar, se você não aprender, se você não se expor, você não consegue fazer nada. O cérebro que tem reserva, ou seja, uma pessoa que é ativa, uma pessoa que aprende, que estuda, que lê a Bíblia, que estuda a palavra, que ora, que tem amigos, que aprende música, que ensaia, que sai de casa. Este cérebro, embora ele tenha alguma intempérie, embora, por exemplo, tenha um pequeno AVC, o cérebro ele consegue achar caminhos e ele se reorganiza e você se recupera. Tá? Ah, mas eu tenho algumas lesõezinhas, genética minha para doença de Alzheimer é terrível. Você tem algumas lesõezinhas de Alzheimer, o cérebro se reorganiza e clinicamente a pessoa não manifesta sintomas. Então, nós temos que trabalhar a reserva cognitiva. Tem muita gente que quer aposentar cedo. Ah, com 50 anos já quero aposentar. E faz o quê? Ah, não planejei nada para fazer. Você vai fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer. Não dá para você, e vocês viram que a gente está vivendo muito, não dá para você viver até 90, aposentou com 50, ficar até 90 sentado no sofá sem fazer nada. Tem muita gente nessa situação. No celular o dia inteiro, tá? Então, para trabalhar a reserva cognitiva, nada vai ser melhor do que ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar os textos, ler a Bíblia toda, ler trechos, fazer estudos da palavra. A leitura bíblica, ela é fonte extensa e inesgotável de aprendizado, não somente para a vida espiritual, mas também para a vida material, e ela é um grande gerador de reserva cognitiva, tá? Então, quando eu atendo cristãos, eu sempre falo, se aplica na leitura bíblica, no estudo da palavra, aprofunda mesmo, faz um curso de teologia básico, não falta a escola dominical, estuda, porque isso vai te gerar reserva cognitiva, tá? A outra coisa eu já coloquei antes, mas vou falar aqui de novo, e aqui eu coloquei a foto da lição do nosso trimestre, do quarto trimestre de 2025, que é as lições bíblicas da escola dominical. Irmãos, a lição está falando sobre corpo, alma e espírito, para que nós cuidemos do nosso corpo, também é que nós estamos falando aqui de envelhecimento, tá? E a escola dominical é uma escola maravilhosa para você fazer reserva cognitiva.
Tem temas muito profundos, difíceis, que exigem conhecimento, que exigem pesquisa, que exigem estudo. E se você for memorizando as lições, você vai fazer grande reserva cognitiva. Então, assim, irmã, mas olha, eu não tenho condições financeiras de fazer um curso de línguas, de fazer uma viagem para o exterior para fazer reserva cognitiva, aprender outras coisas. Eu não quero fazer outra faculdade. Perfeito! Lê a Bíblia, vai na escola dominical, tá ótimo. Tá? Já vai ser muita reserva cognitiva. Tá? Então, essa questão cognitiva ela é muito importante, tá? Mas eu faço crochê. Você faz crochê há quantos anos? Há 50 anos. Não adianta. Você tem que fazer coisas novas, você tem que se expor, desafiar o seu cérebro a coisas novas, tá? Então, se alimentar bem, exercício, reserva cognitiva. E nós vamos falar um pouco também, que às vezes é complicado no envelhecimento, sobre equilíbrio emocional. E essas mãozinhas, elas vão falar que o nosso equilíbrio emocional, enquanto cristãos, ele vem de Deus, né? A oração, ela é poderosíssima para nos ajudar. Então, às vezes, nós estamos ansiosos, nós nos sentimos tristes. No envelhecimento é muito comum os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos graves. Às vezes, a pessoa idosa, ela tem muito isolamento social, porque os filhos, às vezes o marido morre, como eu falei para vocês, o mais comum é que as mulheres fiquem viúvas, né? Às vezes o marido morre, os filhos casam, se vão embora, tem vidas muito cheias, muito difíceis. Às vezes alguns filhos vão embora para outros países, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais sozinha. E se ela não buscar esse conforto espiritual e emocional em Deus, ela vai ficando realmente deprimida. Vocês viram que o vídeo fala que o exercício é uma fonte de você conhecer pessoas para que você evite a depressão? Porque realmente a depressão ela tem índices muito altos no envelhecimento. E a depressão ela é também um fator de risco para sintomas cognitivos, para doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? Então, nós temos que buscar esse equilíbrio emocional no Senhor, porque Ele cuida de nós. E aqui eu trouxe 2 versículos para falar sobre isso, tá? 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, muitas vezes tem alguns idosos que falam, mas eu moro sozinho, e se eu passar mal, e se eu cair, e se acontecer alguma coisa comigo? Ok, você vai tomar os seus cuidados, você vai se exercitar, vai se alimentar bem, não vai subir em nada para não causar acidentes, vai cuidar da sua casa, tirar os tapetes, ter cuidado com o cachorro para não te derrubar. Mas fora isso, o que mais você vai fazer? Confiar no Senhor, lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida, né? João 16:33 diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando para nós, tá? Para nós termos paz, para que nós lancemos sobre ele a nossa ansiedade, que nós lancemos sobre ele as nossas aflições, porque ele venceu o mundo. Então, eu não estou falando que toda depressão é falta de oração, falta de Jesus, falta de Bíblia, não, tá? A depressão, ela tem um substrato físico, realmente, que gera situações de entristecimento mesmo. Tá? Muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos, só que assim, os medicamentos eles têm um papel muito limitado. Só eles sozinhos, eles não fazem a cura de ninguém. E nós que somos cristãos, nós sabemos que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder para nos consolar, para nos cuidar de nós e para nos curar, inclusive das doenças emocionais. Então, no envelhecimento é muito comum as doenças emocionais, que nós possamos estar buscando no Senhor a cura e o equilíbrio emocional. Tá? Aí aqui eu vou falar também de um tema que eu coloquei como reserva financeira. Tá? Faz parte do envelhecimento bem-sucedido você ser independente financeiramente. E aí, por que você está falando isso, irmã? Porque, vejam, a aposentadoria no Brasil, a grande maioria dos idosos, eles são aposentados com salário mínimo. Não passa fome, tá? Mas não dá para viver assim super bem. Se você tiver uma casa, tiver ainda as coisas, fica até mais fácil. Mas se você morar de aluguel, se você tem muitas doenças, como eu falei no começo, tem que comprar remédio, não acha todos no SUS, você vai ficando com dificuldades. E muita gente vive falando, olha, mas tudo bem, meus filhos cuidam de mim. Mas, irmãs, a maioria dos filhos não está ganhando dinheiro suficiente para cuidar de pai e mãe. Então, nós, inclusive, e eu penso muito nisso, enquanto jovem, preciso ter uma reserva financeira para que os meus filhos não tenham que ter esse papel de cuidar de mim, né? Irmã, mas Jesus falou que é para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Jesus falou mesmo.
Falou para a gente não se preocupar, porque nós não temos que ser obcecados com o dia de amanhã. Ficar juntando, só viver para juntar dinheiro. Não, isso também está errado. Tá? Não cuidar do espiritual, não cuidar do nosso físico, não cuidar da nossa família, não trabalhar na obra do Senhor só para juntar dinheiro, para ter uma vida tranquila, está errado. Mas também, Deus não mandou ninguém viver dissolutamente, gastando tudo que ganha, vivendo para pagar o cartão de crédito. Deus não mandou isso, tá? Então, nós temos que pensar, sim, em ser pessoas previdentes, ter reserva financeira para não dependermos de ninguém na velhice, tá? E aqui eu vou ler um trecho de uma parábola que Jesus contou, tá? Sobre o filho pródigo. Eu não vou falar toda a história do filho pródigo, mas vocês vão entender o sentido que eu vou dar aqui para minha leitura, tá? É Lucas 15, do 11 ao 16. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava conta. Por que eu estou falando aqui do filho pródigo? O filho pródigo era um rapaz que ele trabalhava com o pai tinha um recurso financeiro razoável, e ele provavelmente teria uma vida e uma velhice tranquila com aquela herança, se ele trabalhasse bonitinho e cuidasse direitinho da parte dele. Mas ele resolveu pedir antecipadamente para gastar tudo. Então tem gente que vive para gastar. Compra tudo, comprou iPhone novo todo ano, toca toda hora de carro, compra um monte de roupa para pagar, como vai pagar, não sei. Tá bom, amada, mas quando você envelhecer, você vai precisar de recursos, você não pode viver dissolutamente. Você tem que valorizar o que Deus te dá e saber poupar um pouquinho para uma necessidade. Por quê? Porque havendo a fome, você não vai padecer necessidade. José recebeu uma visão do Senhor, José do Egito, uma visão do Senhor falando que haveria fome. O que ele fez? Arrumou as reservas lá do Egito, conversou com o faraó, fizeram reservas, porque quando houve a fome, não somente eles não passaram fome, como eles forneceram alimento para as outras pessoas que não tinham feito a reserva. Então, que nós possamos ser previdentes e ter reserva financeira. Muitos filhos têm, graças a Deus, condição de ajudar os pais, mas a grande maioria dos filhos não tem essa condição. A vida está muito difícil também para os filhos, né? Cuidarem das suas famílias, enfim. Então, temos que pensar nisso, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de rede de suporte. Essa foto sou eu e minha família. Eu, meu esposo e meus 2 filhinhos, tá? A primeira rede de suporte que um idoso tem é sua família, né? São seus filhos, seu esposo. Mas a vida, ela é complicada. Nem sempre a gente tem todo mundo pertinho. Às vezes, o nosso esposo falece antes da gente, os nossos filhos vão embora, casam-se, têm as suas famílias, e às vezes você não tem essa rede. Mas é importante ter uma rede de suporte ao envelhecimento? O isolamento social, ele é um fator de risco para piora da qualidade do envelhecimento, para morte, para depressão, para muitas questões que nós não temos como um aspecto bem sucedido no envelhecimento. Então, se a nossa rede de suporte da família, do nosso núcleo familiar, não puder nos suportar, nós temos que pensar em outras redes, tá? E aqui eu vou ler 2 versículos, então. Provérbios 18 e 24 diz, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas é um amigo mais chegado que um irmão. Então, nós temos que ter amigos, e alguns amigos, eles são mais chegados que um irmão. A Bíblia nos fala isso. Então, nós temos que ter amigos. Esses desengrejados que falam, vou ficar em casa assistindo culto online, eles não estão criando rede de suporte, inclusive para o envelhecimento. Nós temos que buscar a proximidade, a comunhão com nossos irmãos, porque nós somos parte do corpo de Cristo, tá? Provérbios 17 diz, em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, nós temos amigos que na hora da angústia, ele nasce como um irmão para nós, né? Os nossos irmãos da igreja, eles são também a nossa rede de suporte. Então, eu coloquei aqui uma foto deste ano do Congresso Unificado lá da igreja, eu não estou nessa foto, mas para falar que eu considero os meus irmãos, como também a minha rede de suporte. Se eu tiver numa situação de angústia, de precisar de alguém, eu também vou recorrer a essa rede. Então, que nós possamos também ter convivência saudável e harmoniosa com os nossos irmãos,
com os nossos vizinhos, com as pessoas que dividem a vida conosco, inclusive para que nós sejamos exemplos de cristãos, né? E aí, irmãos, eu vou agora me encaminhar para o término com o Salmo 128, que é maravilhoso, que vai falar sobre o homem bem-aventurado, né? Então, quem que é bem-aventurado? Vamos começar. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, Deus está falando aqui que o homem que teme ao Senhor, ele vai envelhecer. Ele vai ver os filhos dos seus filhos, né? Os seus netos, né? Então, ele está falando aqui que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai ser feliz, ele vai ficar bem e ele vai envelhecer. E nós, enquanto cristãos, estamos buscando o quê? Servir ao Senhor, temer ao Senhor, andar nos seus caminhos. Isso significa que provavelmente iremos envelhecer. E se vamos envelhecer, temos que buscar envelhecer bem, de forma bem-sucedida, para que sejamos exatamente esse canal de bênçãos para os mais jovens, que possamos não depender de ninguém, que possamos ser ativos, andar, ir para a nossa igreja, dirigir nosso carro com a nossa Bíblia na mão, e servir a Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra, porque somos peregrinos. O nosso destino final é o céu, mas que nós possamos batalhar para que o nosso estado nessa terra seja o mais bem-sucedida possível. Espero que as irmãs tenham entendido aí o que eu quis dizer, e eu agradeço mais uma vez, Miriam, a oportunidade. Amém, glória a Deus. Que bênção, né, amadas? Que momento maravilhoso. Nós agradecemos, irmã Amanda, por esse estudo, por essas instruções. Espero que vocês também tenham anotado aí. Viu que não é só fazer uma caminhada, tem que fazer outros tipos de exercício, né, para ter a mobilidade em todo o corpo. Cuidar da saúde mental, cuidar da reserva financeira também. Tantos outros pontos que a irmã Amanda foi trazendo aqui. Esta live ficará salva. Posteriormente, nós postaremos no YouTube e você pode assistir de novo, e de novo, e de novo, até você entender o que é essa graça para envelhecer bem. Glória a Deus. Não deixe de aprender coisas novas. As crianças têm essa facilidade, olha, trazendo aqui dos mais experientes para as crianças têm uma facilidade de aprender coisas novas. O que nós podemos aprender com as crianças? Sermos curiosos, aprendermos a fazer algo que nunca fizemos, uma língua nova. Vai deixar assim, o seu cérebro meio confuso nos primeiros dias, mas depois você vai sentir aquele gosto. Nossa, essa palavra aqui na língua tal é diferente do Brasil. É incrível isso. Você vai criando o que no seu cérebro? Novas sinapses. Criando novas sinapses, você vai retardando também o envelhecimento. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Cleuma. Deus abençoe. Então, amadas, pegamos aqui algumas instruções, vamos colocar em prática. Não basta somente fazer caminhada e fazer musculação para fortalecer os músculos de todos os membros do seu corpo, fazer aí um alongamento, é bom fazer alongamento todos os dias, ter uma boa noite de sono. Irmã Amanda, tem pessoas em todas as idades que não têm preservado a parte do sono, e isso é importante, porque se nós não dormirmos bem, não tivermos uma boa noite de sono, a gente envelhece mais rápido também. Sim. Nosso corpo ele foi feito também para dormir, não é? Sim. Você quer ficar 25 horas ligado, você viu que não é 24, é 25 horas ligadas e esquece que o corpo também precisa descansar. Deus abençoe, irmã Amanda. Contamos contigo nos próximos estudos também. Glória a Deus. Obrigada por sempre somar conosco aqui no Ministério Exé. Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Obrigado, o pai da irmã Amanda Josadak, a irmã Maria Silva, minha mãe, a Cleuma, obrigada, Cleuma, a irmã Germana, a doutora Germana também está lá na Angola, Juliana, muito obrigada, irmã Juliana, a irmã Natividade,
Obrigada a todas que estiveram conosco, as que entraram e já saíram. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, eu te agradeço, Pai, por mais esse momento. Eu te agradeço, Pai, pela vida da irmã Amanda. Obrigado, Senhor, por cada instrução que o Senhor colocou para ela ensinar-nos aquilo que o Senhor já tem liberado sobre a vida dela, todas essas instruções de como nós termos essa graça para envelhecermos bem. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a família dela, na vida dela, que assim como as instruções que ela passou hoje, nós possamos aplicar na nossa vida. Não sejamos somente ouvintes do que aprendemos aqui nesta sala, mas possamos prontamente começar a exercitar a nossa mente, exercitar o nosso corpo, a melhorar e ativar aí uma alimentação saudável, cuidar da nossa mente, fazer sim, Pai, aplicação de leitura da Tua Palavra todos os dias. Mas, por mais que nós aprendamos essas coisas, Pai, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos fazer. Por isso que nós pedimos a Tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos disciplinadas, a sermos diligentes nessas instruções que temos recebido. Em nome de Jesus, nos inspire com Teu Espírito Santo para lermos a palavra de Deus e que possamos compreender. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas que é na Tua palavra, cada instrução que o Senhor tem aqui a nos falar, e já foi citado aqui vários versículos da Tua palavra, Pai. Que sejamos essas pessoas felizes, que continue glorificando o Teu nome, independente da circunstância que estivermos passando. Independente das intempéries da vida que estejamos enfrentando, nos ajuda, Pai. Nos ajude-nos a sermos essas pessoas que a alegria do Senhor é a nossa força. Fortalece, Pai. Cure aqueles que se encontram enfermos, corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam continuar buscando no Senhor o direcionamento, o fortalecimento, que a confiança deles não esteja em nessas coisas passageiras, mas a confiança esteja no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos disciplina também, Pai, para termos uma reserva financeira, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor diz que é para nós sermos esses que são previdentes, que não vivem dissolutamente, que possamos ter equilíbrio também nas nossas emoções. E tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, seja para o louvor da Tua glória. Pai, ajude-nos a coloca um guarda nos nossos lábios, para que nós não venhamos falar nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que venha fazer com que a nossa vida continue ladeira abaixo, mas que possamos falar palavras que edificam, palavras de bom ânimo, até a respeito de nós mesmos, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem nos agraciado com essa longevidade, que cada uma das irmãs, cada uma das pessoas que estão assistindo este estudo, Pai, que elas possam entender e compreender que envelhecer é um presente. Aleluia. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade nem de acordar hoje, o Senhor está nos dando essa oportunidade. Quantas pessoas já estão aqui acima dos 60, acima dos 70, até os 80, ou mais, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito eles viverem essa longevidade, e melhor ainda, estarmos na Tua presença. Deus, continue abençoando a vida de cada um. Aleluia, abençoa, Senhor, os seus lares, abençoa suas famílias, abençoa os seus descendentes, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço e te louvo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, amadas. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus.